E às vezes de manhã, quando eu ia retornar ao trabalho para ligar, a máquina não ligava. E nosso corpo é uma máquina. Quando nós vamos dormir, essa máquina desliga. Você garante que de manhã você vai ligar? Quem garante que essa máquina aqui vai ligar após amanhecer o dia? Deus garante. É Ele, porque a mão do Senhor está sobre nossas vidas. Meus amados irmãos, o irmão Walter, conheço o irmão Walter mais ou menos há uns 20 anos. Em outra hora estávamos aí fazendo a vontade da carne, porque é mais fácil fazer a vontade da carne. Mas porém, nós somos chamados para fazer a vontade do Espírito. Louva a Deus pela vida do meu irmão Walter, para nos ajudar. Eu sei que nosso maior porto seguro é Cristo. Ele é o nosso maior ajudador, nossa maior força. Mas necessitamos de pessoas para nos abraçar, para nos guiar, para nos ensinar. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Walter, que Deus colocou ele no meu caminho, para que viesse me ensinar. E ele me ajudou bastante na caminhada. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu não sei cantar, não tenho voz, sou totalmente desentoado. Mas o Espírito Santo pediu para, juntamente com aquele que trouxe harpa, louvar o hino 547. O Espírito Santo mandou, então nós temos que obedecer. Porque o Senhor já está aqui. O Senhor não trabalha com quantidade, Ele trabalha com qualidade. Aleluia. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Hino de número 547. Peço que os irmãos me acompanhem e vamos louvar e exaltar o santo nome do Senhor, que foi para isso que nós viemos aqui. Hino 547. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Dessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. Aleluia. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando,
A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Louvado seja o santo nome do Senhor. E nós cremos nessa promessa que o Senhor vai vir nos buscar. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está muito próximo. Porque se você olhar o cenário mundial, tudo o que está acontecendo é um sinal de: ei, Jesus está voltando. Meus amados, é um prazer grande estar aqui, conhecendo mais um povo, uma parte do povo, que juntamente em breve estaremos lá na glória, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque aqui na terra um dia a pregação vai cessar. Culto como esse aqui vai cessar, mas tem uma coisa que lá na glória não vai cessar, que é a nossa adoração ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. O Espírito Santo do Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que Jesus é bom. Vencemos o cansaço, porque cada um aqui tem compromisso no dia a dia. E estamos aqui porque é o Senhor que nos renova. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, um tema bastante conhecido. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Quem achou, diga amém. Amém. Passaremos a ler. E aconteceu, verso 11, e aconteceu poucos dias, ia ele a uma cidade chamada Naim. E com ele ia muito de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. E disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou a sua mãe. E todo se apoderou e o temor e o glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja o santo nome do Senhor. O texto aqui vai narrar a história da viúva de Naim, uma passagem bastante conhecida. O Senhor Jesus estava em Cafarnaum, e o texto vai dizer que ele sai de Cafarnaum até Naim. Naim aproximadamente estava assim, Cafarnaum estava mais ou menos 50 quilômetros de Naim, aproximadamente uns 2 dias de viagem. Naquele tempo não tinha Uber, não tinha ônibus, então o Senhor Jesus fazia aquele percurso a pé. E hoje em dia, irmãos, nós temos todos os meios de chegar até a igreja. E muitas vezes num trabalho desse tão importante, que a igreja sair dentro de 4 paredes, que é anunciar o Jesus, muitas vezes as pessoas se privam de vir por algum motivo. Deus sabe de todas as coisas, mas muitas vezes as pessoas podem estar e não estar. Irmãos, nós devemos orar não só apenas para aquelas pessoas que estão no mundo e veio até Cristo. Devemos orar por pessoas de nosso meio que muitas vezes está sem força. Muitas vezes está na igreja, mas está sem força. Porque a gente vê apenas o exterior. Muitas vezes achamos que aqueles irmãos ali estão à bênção, mas só Deus sabe como é que está por dentro, porque o Senhor conhece o profundo e o escondido, e Ele sonda o coração de cada pessoa. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o texto vai dizer que aquela mulher, ela era uma viúva. Aquela mulher não tinha marido, não tinha um provedor,
Não tinha alguém para levar sustento para a casa, para manter a casa. E o texto vai dizer que ela tinha um único filho. E ali houve um dia que a morte bateu na casa daquela mulher. E aquela mulher perdeu o seu único filho. Juntamente com a perda do filho, aquela mulher perde a esperança. Porque era o único filho que tinha para ajudar ela. Tendo em vista que ela não tinha mais marido, ela era viúva. O texto não vai dizer a idade daquela mulher, mas diz que ela era viúva e tinha um único filho. Aleluia. Aquele filho ao qual ela depositava a esperança de trabalhar, de trazer mantimento, porque naquela época não tinha programas sociais, não tinha um governo para manter aquela mulher, para manter as famílias. As famílias se mantinham através do suor, do trabalho árduo, da força do braço, do homem que é o provedor da casa, mas aquela mulher não tinha homem. E seu único filho, que mantinha a casa agora, a morte havia chegado até ele. E a mulher perdeu a esperança. Muitas pessoas estão no mundo e já perderam a esperança. Corre para um lado, corre para o outro, vai no vizinho da esquerda, vai no vizinho da direita, mas não encontra a solução. Bate em várias portas, portas erradas, porque estão esquecendo de bater na porta certa, Glória a Deus. que é Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Muitas vezes um amigo pode até dar um conselho, mas o amigo não vai trazer o socorro. Quem traz o socorro é Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. O mundo está precisando de esperança, e a esperança é Cristo, porque muitas vezes as pessoas depositam a esperança em um emprego, mas quando perdem o emprego, estão depositando a esperança em relacionamentos, mas quando acaba o relacionamento, Glória a Deus. quando é que foi a esperança? Aleluia. Muitas vezes estão colocando a esperança em seu próprio corpo, em melhorar o corpo, em academias. Eu não sou contrário, até porque eu treino musculação. Temos que cuidar do nosso templo, nosso templo é morada de Deus, mas não temos que colocar nada acima de Deus, nada. Aleluia. Nada pode estar acima de Deus. É. E muitas vezes eu vejo pessoas em redes sociais que colocam sua confiança em seu corpo, e às vezes ali chegou a doença. A esperança vai para onde? Mas quando eu e você, aleluia, colocamos esperança unicamente em Deus, nós não vamos nos frustrar. Porque o ser humano pode nos frustrar, mas Jesus não. Aleluia. A Bíblia não vai dizer em nenhum momento que Jesus frustrou alguém. É verdade. Jesus não frustra o ser humano. Pelo contrário, é nós em nossas fraquezas que frustramos ao Senhor. Verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Talvez você diga, não, Jesus ele não me aceita, eu já fiz muitas coisas erradas, para mim não há perdão, para mim não há saída. Mas isso é o inimigo colocando na sua mente, porque para Jesus tem saída. Ele diz, filha, eu estou aqui, eu estou batendo na porta do teu coração. Então somente dê um passo para Jesus, que Ele vai te perdoar. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque há uma briga espiritual. Eu me lembro que no dia 12 de agosto de 2003 eu entreguei a minha vida para Cristo, mas foi uma luta espiritual. O irmão fez um apelo, eu queria ir, mas não ia. Aquela voz dizendo que tu não vai conseguir, tu não vai deixar o alto, tu não vai deixar outras coisas. Irmãos, é sério, era alguma coisa que estava me prendendo, irmão, e eu não entendia. Mas quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu entendi que nós não militamos contra a carne, sim contra os principados e potestades. Há uma briga espiritual. Você acha que foi fácil você estar aqui nessa noite? O cansaço queria te vencer. O cansaço queria fazer você ficar em casa, na cama, numa rede, após um dia de trabalho corrido. Mas o Espírito Santo vai do seu coração. Vai lá. Glória a Deus. Seja o santo nome do Senhor. Então no dia 12 de agosto de 2013 eu entreguei a minha vida para Cristo. Porque quando o Senhor tem um plano na vida de alguém, o inimigo, ele não pode atrapalhar. Tem gente que fala, irmão,
Não conta o que Deus quer fazer na sua vida, porque o inimigo pode atrapalhar. Desde quando o diabo vai frustrar os planos de Deus na tua vida? Aleluia. Desde quando o diabo vai interromper aquilo que Deus tem para colocar na tua mão? Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Só o fato de estarmos aqui dizendo que Jesus é bom já é um motivo de incomodar o inimigo. É verdade. Porque o inimigo não está nada feliz de você ter chegado aqui nessa noite. É. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o que me chama a atenção nesse texto, irmão, é que o texto vai dizer que Jesus vinha, quando ele vem chegando na porta da cidade com uma grande multidão, vinha uma multidão com Jesus. Uma multidão de alegria, de regozijo, de felicidade, glorificando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. E viu a multidão alegre cantando: Santo, Santo. E o texto vai dizer que essa multidão se encontra com outra multidão. Mas essa multidão estava totalmente diferente da multidão que estava com Cristo. Porque, aonde o Senhor está, há fartura de alegria. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Mas a ausência de Jesus causa desânimo, causa tristeza profunda, causa ansiedade, causa um vazio. Porque a gente vê, irmãos, tem um grande influenciador, muito famoso no Brasil. Ele conquistou o teatro, mas o teatro não preencheu o vazio dentro dele. Ele conquistou o cinema, fez fama, mas o cinema não preencheu o vazio dentro dele. Ele conquistou a televisão, mas a TV não conquistou o vazio dele. Ele conquistou o YouTube, mas o YouTube não preencheu o vazio dele. Glória a Deus. Ele tem milhões na conta bancária, mas o dinheiro não preencheu, porque o ser humano tem um vazio tão grande e só algo maior do que esse vazio pode preencher. Glória e esse algo maior é a Deus. Deus. É Ele que vai preencher. Louvado seja o santo nome do Senhor. E vinha chegando a multidão alegre, louvando ao Senhor. Aleluia. E a outra multidão que vinha se aproximando era a multidão que estava triste. Era a multidão que estava vendo ali uma mãe chorando. Uma mãe ali angustiada porque perdeu o seu filho. Só quem perdeu o filho sabe a dor que essa mulher estava passando. Verdade. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Mas o que eu acho interessante, irmão, é que quando Jesus vem para a multidão, ele se encontra com outra multidão na porta da cidade. Aí eu fiquei pensando, se Jesus saísse antes de Cafarnaum, Jesus teria entrado na cidade e ele não tinha se encontrado com aquela multidão que vinha com aquele cortejo, com o funeral. Se ele chega antes, ele teria entrado na cidade. E se Jesus se atrasa, sai antes de Cafarnaum em direção a Naim, aquele cortejo fúnebre que tinha passado, Jesus entrava na cidade e não tinha visto aquele cortejo. O que é que eu entendo? Deus não se atrasa. Aleluia. Jesus chegou na hora exata. Talvez você diga: Senhor, o Senhor prometeu algo, já faz anos e não cumpriu. É porque não é do teu tempo, aleluia. É. Aqui é do teu coração, porque o Senhor vai te entregar. Glória a Deus. Tem um mistério aí. Não é do teu tempo, é do tempo do Senhor, porque no teu tempo você pode fazer besteira. Aleluia. Você pode dar um passo maior e tropeçar. Ei, mas no tempo de Deus é perfeito. No teu tempo não vai trazer paz, mas no tempo do Senhor vai trazer paz. No teu tempo vai trazer tempestade, mas no tempo do Senhor vai trazer águas tranquilas. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tem coisa que o Senhor me prometeu e com 3 meses Ele me deu. 3 meses, olha que bênção. Irmãos, é bom, né? Quando Deus promete algo, que entrega rápido. Eita, é motivo de se alegrar, de dar glória, aleluia, de ir no poço de Jacó, de não faltar o ciclo de oração, porque o Senhor entregou. Aleluia. Mas quando na nossa mente pequena, a gente acha que Deus está demorando. Na nossa mente pensando que Deus está demorando, mas Deus não demora. Glória a Deus. Mas quando a bênção não é imediata, aí o glória diminui. Não vou no círculo de oração, não. Estou cansado. Deus entende.
É forte, Jesus. Vou não. Ah, não. No culto de terça, então não vou não. Eu vou domingo, porque hoje é terça, eu tô cansado, tô com sono. Tá com sono, mas fica 4 horas na internet no celular. Verdade. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus, porque tudo que o Senhor nos promete, Ele vai cumprir. Aleluia. Muitas vezes o Senhor quer tratar. Então, como eu falei aqui, o Senhor me prometeu algo, por 3 meses Ele entregou em minha mão. Mas tem algo que Ele prometeu e faz 12 anos que eu espero e não entregou. 12 anos! Mas o Deus que me deu em 3 meses, Ele pode me dar em 12 anos, pode me dar em 13, pode me dar em 14, porque eu entendi que não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. Então nós temos que orar para que nós venhamos a aprender a esperar no Senhor. Porque se eu falar que é fácil esperar no Senhor, irmão, eu estou errado, não é fácil esperar no Senhor, porque nós somos seres imediatistas, queremos tudo para hoje, para amanhã. Verdade. Eu estou hoje em uma empresa, vai fazer 7 anos no próximo mês. E o Senhor me mostrou eu naquela empresa em sonho. Não tinha como eu retornar para aquela empresa, não tinha como. Porque quando eu não conhecia Cristo, eu já tinha passado por aquela empresa anos atrás, e eu fui um mau colaborador. Tinha muita falta, muito atestado. A minha ficha era suja. Tentei voltar para aquela empresa várias vezes, não consegui. Um amigo meu colocou meu currículo na mão do supervisor dele. Quando viram a minha ficha, desistiram na hora. E aí, certo dia, eu estava trabalhando lá em Ponta Negra, Glória a Deus. no restaurante. Até o irmão Walter teve o... Não digo que ser privilégio, porque lá era um ambiente muito pesado. O Walter conhecer lá você tem que estar realmente buscando o Senhor, porque senão não dá certo. E ali, irmão, certo dia eu vinha no ônibus, lá naquela Bernardo Vieira Abençoada, quando chegou lá na Feira do Carrasco, parou em engarrafamento. E eu vinha assim, em pé. Aí passou o ônibus da Guararapes, a empresa Barros, onde eu tinha passado no passado. E eu olhei para o ônibus, Senhor, me coloca lá de volta, assim. Eu moro na Zona Norte, perto da minha casa, assim. Glória a Abre lá Deus. uma porta para mim na Guararapes. Aleluia. Aí Deus me mostrou em sonho 2 vezes eu trabalhando lá na Guararapes. Glória a Deus. Aí eu pensei, Senhor, eu na Guararapes, mas como vai ser isso? Já tentei várias vezes e nada. Ei, Deus é tremendo, irmão. Glória a Deus. Muitas vezes o que nos falta, irmão, é crer mais em situações que aos nossos olhos parecem ser impossível. Eu vou voltar para o texto, irmão. Quando o mensageiro sai lá de Betânia, que Marta e Maria diz, vai lá em Jesus avisar, ele chega lá assim, ô, está enfermo Lázaro, aquele é quem tu amas. Olha, está colocando logo, não é Jesus, não é Chiquinho da esquina, não. É aquele a quem tu ama, Senhor. Colocando no Jesus a responsabilidade. Ei, é teu amigo, tu ama ele. Tu não pode deixar ele enfermo. O Senhor diz, se eternidade vai para a morte. Glória a Deus. Irmãos, eu imagino que aquele mensageiro, não sei se ele foi de cavalo, se foi a pé, eu imagino que a carreira para ele voltar para casa de Marta e Maria foi grande. Para dizer, ele não te preocupa, o mestre falou que a eternidade não é para a morte. Aleluia. Imagina que ele vinha no caminho cantando, glorificando ao Senhor, aí quando ele chega lá, o velório, a morte. Mas peraí, e agora? Acreditar no que o Senhor falou ou acreditar no que os olhos estão vendo? Aleluia. Não fixe seu olho apenas no que você está vendo. Aleluia. Fixe o seu olho naquilo que o Senhor lhe falou. Glória a Deus. Ei, não traga para o coração aquela situação que está adversa que Deus falou. Deus falou, Ele vai cumprir. Então somente confia na palavra do Senhor. Aleluia. Não importa a situação. Glória a Deus. Ah, Jesus, está a situação adversa. Se Ele falou, Ele vai fazer. Então somente Aleluia. espera. E aí o Senhor fez eu mover. Minha mãe trabalhava em casa de família. Ela foi para uma agência de emprego. Irmãos, aqui em Natal tem mais de 400 mil casas. Ai, Jesus é tremendo.
de todas as casas que o Senhor podia encaminhar minha mãe. A agência de emprego encaminhou minha mãe para uma casa específica. Glória a Deus. Jesus erra endereço? Não. Aleluia. Jesus faz algo por acaso? Aleluia. Eita A glória. casa que a minha mãe foi enviada foi simplesmente para o diretor-geral da Guararapes. É forte, Jesus. Aí pegou amizade com ele, com a mulher dele, e ele pegou meu currículo, e através disso, estou lá até hoje, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, eu vou voltar para anunciar o seu evangelho. E lá, irmão, lá é uma bênção. Lá na Guararapes tem vários horários de almoço, e cada horário tem culto. Glória a Deus. Cada horário tem culto. Me disseram assim, Daniel, cuidado, porque a Guararapes, lá, muitos crentes se afastam. Cuidado para não cair na prostituição. Aí eu falei, ei, do mundo eu vim, eu sei o que é o mundo, eu provei do mundo, quebrei a cara do mundo, o que eu vou fazer no mundo. Glória a Deus. Irmãos, tem 3 coisas que eu não negocio na minha vida. Glória a Deus. Jamais, irmão. A presença do Senhor, a salvação da minha alma Glória a Deus. e o meu caráter. São Glória 3 a Deus. coisas eu negocio. Eu posso perder a amizade, posso perder emprego, posso perder dinheiro, mas o compromisso com Deus é maior, porque aqui é passageiro. Aleluia. Nós estamos aqui apenas de passagem, nosso lugar não é aqui. Oh, glória. Então Deus fez na minha vida. Eu esperei mais ou menos, acho que uns 8 meses, mais ou menos. E a amiga minha que trabalha lá, Daniel, tu já foi chamado? Fui não. Tá demorando? Não. Deus não demora. Deus capricha. Na hora exata, eles vão me chamar, porque tudo tem um propósito. Então o Senhor chega naquele momento em qual aquela multidão que vinha seguindo aquele cortejo. Eu entendo que se tinha multidão, aquela família era uma família benquista, era uma família amada, era uma família que tinha amizade com várias pessoas. E aquele filho da mulher que morreu, aquela multidão com certeza tinha apreço para aquele filho daquela mulher. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o texto vai dizer que Jesus, ele se moveu de íntima compaixão. Glória a Deus. Uma compaixão é você se colocar no lugar do outro. É você sentir a dor do outro. Ei, se tu vê o irmão passando por sofrimento, quem foi que disse que a luta é só dele? Aleluia. A luta é dele, é sua também. Glória a Deus. Embora que você não trave a batalha que ele está travando, mas você vai orar por ele. Você vai dobrar o seu joelho. Apresenta a ele em oração. A dor dele tem que ser a sua dor. Porque isso é amor, irmão. Evangelho sem amor é apenas mais uma religião. Verdade. A base do evangelho é o amor. Verdade. E como é que nós vamos aprender a amar? É aproximando de quem é o amor, que é Deus. Glória a Porque Deus. quando o Senhor diz, amar ao próximo a ti mesmo, Aleluia. não é uma tarefa fácil não, irmão. Eu aprendi que amar ao próximo não é fácil. Eu achava que era mais fácil, mas confesso que não é fácil. Mas quando o Senhor Jesus fala isso para nós, Ele sabe que nós somos capazes, porque Jesus jamais iria dar uma missão, iria dar uma ordenança, sem que eu e você pudéssemos cumprir, porque Ele nos conhece. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. E o texto diz que o Senhor, Ele se compadeceu daquela mulher. Assim como o Senhor se compadeceu da humanidade. Lá em João 3,16, diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, se não fosse o amor de Deus, estávamos perdidos. Estávamos todos caminhando em fila única para o abismo. Mas o fato do Senhor enviar Jesus, pagar por nós, porque a ira de Deus é para cair sobre mim, sobre você. Mas a ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Aquela cruz era para mim e para você. Verdade. Jesus não era digno daquela cruz, mas eu era digno daquela cruz pelos meus pecados. Eu não mereço nem pronunciar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu e é um privilégio. E se Ele me escolheu, como é que eu vou poder voltar para o mundo? Aleluia. Um mundo de ilusão, um mundo de tristeza, um mundo de enganação.
E eu aprendi que só há felicidade verdadeira em Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E quando o Senhor, Ele se compadece, Deus se compadece da humanidade. Porque não adiantava mais fazer sacrifício. Não adiantava. Tinha que ser um sacrifício eficaz, que é Cristo. Glória a Deus. Aleluias. A redenção. Louvado seja o santo nome do Senhor. Redenção é o quê? É resgatar, é libertar, é salvar. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aleluia. Mas sendo justificado, irmão, essa palavra gratuitamente, Glória a Deus. Glória a Deus. me quebrou quando eu entendi o que é a graça. É um favor imerecido. Não merecíamos essa graça de Cristo. Glória a Deus. E o que eu posso dizer para os amados irmãos, eu não sei a tua situação, mas se apegue a essa graça, se apegue à graça, se apegue à graça, se apegue à graça, se apegue à graça, porque é a graça que nos mantém de pé. Aleluia, é a graça que nos mantém de pé até hoje. Aleluia, porque o convite veio para ir para o mundo, o convite veio para negar o nome do Senhor, mas é a graça que te manteve de pé, é a graça que te fez dizer: não, não quero, eu quero Jesus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É a graça que nos mantém de pé. Graça essa que fez Jesus, por um instante, um momento, se afastar de Deus. Porque quando ele disse: Pai, por que me abandonaste? Irmãos, o pecado é algo tão grave. É algo tão grave o pecado que fez separação entre o pai e o filho. O Senhor estava levando o pecado da humanidade. E Deus não tem comunhão com o pecado. Quando o Senhor no Getsemane, quando ele soa gotas de sangue, ele se angustiou tão tremendamente que ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Aleluia. Ele não estava tão somente temendo a chicotada. Não. O espancamento que ele ia passar, aquela cruz de mais ou menos 50 quilos. Não. Ele estava ali angustiado, porque ele sabia que o Pai ia se afastar dele por causa do pecado. Por mim e por sua causa, Deus fez separação com o Filho. O Pai e o Filho se separou. Mas eu louvo a Deus, porque quando é que sabemos que Deus aceitou a oferta, o sacrifício vivo? É quando ao terceiro dia ele ressuscita. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o Senhor ressuscita para que eu e você viéssemos a ter vida, vida em abundância. Louvado seja o santo nome do Senhor. E para terminar, Jesus, eu acho interessante porque Jesus disse, verso 13, Jesus disse: não chores. Aleluia. Como é que nós vamos entender isso? A mãe está indo enterrar seu filho e ele diz: não chores. Isso foge da ótica humana. Mas por quê? Porque Jesus, ele chegou com milagre. Ele quis dizer: mulher, não chores. Não chores, porque onde tinha tristeza eu trouxe alegria. Onde tinha dor, eu trago esperança. Onde tinha morte, eu trago vida. Aleluia. Ei, a morte espiritual. Mas ele está dizendo: eu trago vida. Aleluia. Aleluias. Eu não sei a tua situação, mas Deus sabe. E Ele te diz: ei, eu quero trazer vida para a tua vida. Mas você precisa fazer só uma coisa: é vir até Jesus, que Ele está te esperando. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Esse pensamento de morte está repreendido em nome de Jesus. Onde tinha pensamento de morte, vai ter pensamento de vida, porque onde Cristo chega, a vida chega. O milagre acontece. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E aquela mulher ali teve o seu milagre. O texto diz, Jesus disse ao jovem: levanta-te. Glória a Deus. O Senhor está falando aqui nessa noite para alguém. Glória a Deus. Levanta-te. Aleluia. Não sei do que é, mas ele diz: levanta-te. O Senhor colocou algo em sua mão. Levanta-te.
levanta-te, porque o Senhor é o teu sustento. Muitas Glória a vezes Deus. a gente tem medo de ir fazer, mas Deus diz: levanta-te nessa noite, levanta-te. E aquela mulher obteve o seu milagre. Aleluia, gente. Aproximadamente 41 anos atrás, houve uma mulher que obteve um milagre. Essa mulher tinha um filho, aproximadamente tinha 2 anos, a criança, e deram leite para essa criança. E essa criança ficou com uma infecção intestinal tremenda. Essa criança foi internada às pressas. E ali essa criança ficou entubada, cheia de sonda, toda inchada. E aí o médico chegou para essa mulher e disse: olha, seja forte, porque seu filho de hoje não passa. Sua criança de hoje não passa. Porque ele não está reagindo à medicação, a medicação não está fazendo efeito. E a infecção só está piorando. A hemorragia só está piorando. Estamos só esperando ele parar de respirar para desligar os aparelhos. Seja forte. Aí esse homem falou assim, o médico, com essa mulher: possivelmente essa mulher deveria estar evangelizando no hospital, porque ele falou assim: mas se você quiser pedir a esse seu Deus aí, Aleluia. Aleluia. aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. E aí aquela mulher foi fazer exatamente o que aquele médico disse. Foi clamar ao Deus de Israel. Foi Aleluia. clamar ao Deus que livrou Daniel da cama dos leões. Glória. Foi clamar ao Deus que acalmou a tempestade. Aleluia. Eu fico imaginando os discípulos disseram: quem é esse que até o mar e o vento obedece, hein? Quando o Senhor diz acalma, daí o vento: opa, o nosso Criador falou. O nosso Criador falou. Vamos obedecer ao Criador. E quando aquela mulher clamou ao Deus vivo, o Deus vivo operou o milagre na vida daquela criança. E aquela criança está aqui nessa noite, apregoando o Evangelho, dizendo que é um Jesus que cura, que salva, que batiza, que transforma, e que liberta, e que leva para a eternidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluias. Ele entrega a tua vida para Jesus, confia nele, e o demais ele fará. E o Senhor operou aquele milagre na minha vida, não porque minha mãe merecia, não, mas porque o Senhor, ele não resiste a um coração quebrantado. Ele entrega o teu coração, derrama aos pés do Senhor. Ah, mas ele está dando trabalho, Senhor, entrega ele aos pés do Senhor. Aleluia. Ah, a porta está fechada, entrega ele, que o Senhor abre porta, ele não tem parede. Aleluia. Porque certa vez o Senhor falou que ia abrir uma porta para mim diferente. Então vou encerrar, irmãos. O Senhor falou que ia abrir uma porta para mim diferente. Fui chamado para trabalhar na escola. Comecei a trabalhar, fiz o processo seletivo, era 18 pessoas, passou só eu e outra pessoa. Aí eu fiquei pensando, como é que essa escola conseguiu meu contato? Quando passou um mês, fui lá no RH. Aí eu perguntei, como é que vocês conseguiram meu contato? A menina do RH disse: você trouxe seu currículo para casa? Eu disse: não. Eita. Aí, você mandou pela internet? Não. Eu não sabia nem que tinha esse colégio. Algum amigo seu deixou aqui? Não. Aleluia. Aí eu entendi da palavra que Deus disse: estou eu abrindo uma porta diferente. Glória a Deus. Então somente creia, irmão, creia. Creia, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, irmão, foi essa mensagem que o Senhor falou ao meu coração. Aleluia.